Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo de número 8. Palavra de sabedoria. Quais devem ser as prioridades na minha vida? Olha aqui a palavra de Deus nos mostrando sobre o cuidado que nós devemos ter com os da nossa família, com os da nossa casa, com os nossos. A importância que nós devemos dar à nossa família. Amado, amada do Senhor, a vida nos mostra tantas coisas que nós devemos nos importar, que nós devemos colocar ali os nossos esforços, que nós devemos colocar ali as nossas atenções. Mas, para alguns, essa escala de prioridades está desconexa, está desordenada. Porque você talvez não entenda o que a Bíblia fala sobre o assunto, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Para você deixar aquilo que é menos urgente, menos importante, e coloque o que verdadeiramente é importante em primeiro lugar. A Bíblia nos fala que, em primeiro lugar, nós devemos priorizar a Deus. E eu não estou falando da obra de Deus. Eu não estou falando do teu cargo lá na comissão. Eu não estou falando no teu cargo no conjunto, no eletrônico, no grupo de gestos. Eu não estou falando do teu compromisso na igreja. Eu estou falando sobre colocar Deus em primeiro lugar. Não tem nada mais importante para ficar em primeiro lugar na nossa vida a não ser o Senhor. Veja aqui o mandamento que foi dado a Moisés e foi lembrado aqui pelo próprio Senhor Jesus. Está lá em Marcos, no capítulo 12, versículos 28, 29, 30 e 31. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir. E percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então veja, esse aqui é o primeiro mandamento. Primeiro de todos os mandamentos. O Senhor Jesus lembra aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 12. Então, amar o Senhor nosso Deus é colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Jesus, ele deixa claro, num certo momento ele diz assim: olha, quem quiser me seguir como discípulo, primeiro precisa me reconhecer e me colocar em primeiro lugar. Tem que amar Jesus mais do que teus filhos. Tem que amar Jesus mais do que o teu marido. Eu me lembro que uma vez tinha uma jovem na igreja que ela se apaixonou por um rapaz que não era crente, não era cristã, não compartilhava da mesma fé. E ela se apaixonou e disse: eu vou casar com ele. E aí ela recebeu tantos conselhos. Dirigentes de oração, pastor, todo mundo chegava perto dela e dizia: minha filha, não vai nessa não, você vai se atrapalhar, você vai se perder. Esse jovem é um beberrão, ele não vai ser um bom administrador da tua casa, ele não vai ser um bom provedor, ele vai te dar trabalho, você não vai ser feliz. E isso passou muito tempo e ela botou lá na mente: eu vou casar, eu vou casar, eu vou casar. E por fim uma dirigente de ciclo de oração conversou com ela e disse assim: minha filha, você casar com esse rapaz, você vai pagar um preço. E ela disse assim: eu estou disposta a pagar o preço. E ela pagou um preço muito caro. Não está mais casada. Não conseguiu segurar o casamento por mais 2 anos, se eu não me lembro, se eu não me engano. E ela pagou um preço muito caro. Eu estou contando para você essa história porque é só um exemplo de quando a gente coloca as coisas em cima de Deus. Quando a gente tira Deus do primeiro lugar da nossa vida e coloca as outras coisas. E Jesus, ele deixa bem claro aqui, olha: coloque
o nosso Deus em primeiro lugar. Ele diz ali em Lucas, no capítulo 14, se alguém vier a mim e não aborrecer. Isso aqui, se não aborrecer, sabe o que significa? É não amar mais. Não amar mais. O pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Amado, amada do Senhor. Olha aqui Jesus dizendo assim, se alguma dessas coisas estiver acima de mim, você não pode ser meu discípulo. Eu tenho que odiar meu pai e minha mãe? Não, a Bíblia não está querendo dizer isso, não. Não está querendo dizer isso a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Está aqui o Senhor Jesus. Deve estar na frente dos pais, dos cônjuges, dos filhos, de qualquer outro familiar. Ele mostra isso quando ele vai lá em Abraão e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, ser tu uma bênção. Aí Abraão diz, sim, eu faço a vontade de Deus, está em primeiro lugar. Não tem apego às coisas daqui da terra, não. Aí depois Deus faz mais, diz, Abraão, teu filho que eu te dei, coisinha linda, que você teve aí com sua esposa, que você desejou tanto. Oferece ele em sacrifício. Aí Abraão vai e faz a vontade de Deus. Veja só, ele mostrando o que era mais importante. E você? Você tem mostrado com atitudes o que é mais importante? Qual é a sua prioridade? Será que Deus está em primeiro lugar? Então eu já aprendo aqui que eu preciso deixar Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, depois de Deus, nossa família. A nossa família. Aí vem onde eu li aqui, 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Aí você, marido. Você, marido, que diz que serve a Deus e está aí nos braços de outra. Que diz que serve a Deus e está aí destratando a sua esposa. Você que tem sustentado outra família, que não é a sua, por traição, pura traição aos votos matrimoniais. E deixando faltar sustento para a sua casa. A palavra de Deus está dizendo que você é pior do que um incrédulo, pior do que aquele que não crê. Por quê? Porque você não está cuidando dos da sua família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Está negligenciando a sua família. Tem como ser mais clara? Não tem. Não tem. Eu estou falando aqui hoje sobre prioridades. Primeiro Deus e segundo a nossa família. Talvez você até pense assim, mas a prioridade depois de Deus deve ser a obra de Deus. Não. Não é obra de Deus. Se você pensa assim, você está pensando contra a palavra de Deus. E hoje é tempo de você entender para acertar. Primeiramente é o Senhor. Segundo a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nosso marido, nosso casamento. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 2, 4 e 5. É necessário, pois... Aqui está falando sobre um homem de Deus. Um homem exemplar, né? Eu entrei aqui nesse assunto e vou continuar nele. Marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
Olha aqui a Bíblia falando aos bispos. Mas eu quero trazer aqui porque esse é o papel de um homem de Deus. Ele deve ser exemplar contra a sua família. Ele deve ser fiel à sua esposa. Ele deve governar bem a sua casa. Ele deve ter o respeito dos seus filhos. Esse é o papel do homem de Deus. Se não for assim, ele não pode cuidar da sua igreja. Se não for assim, ele não pode cuidar do seu ministério. Amado, amada do Senhor, muitos pais não têm dado atenção. Muitos pais não têm dedicado tempo de qualidade aos seus filhos. E depois, quando olha lá na frente, a gente vê ali muitos filhos desviados. E eu não estou dizendo que é culpa dos pais. Mas eu posso afirmar que muita coisa que você poderia ter feito, você não fez. Muita coisa que você poderia ter feito, não fez. Se os seus filhos são pequenos ainda, desperte hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Desperte hoje para conduzi-los no caminho do Senhor. Desperte hoje para fazer algo por eles, para dar alimento espiritual a eles, para fazê-los ser cada dia mais crentes, mais consagrados ao Senhor, para fazê-los cada dia mais firmes, para dar-lhes oportunidades de se envolver na obra de Deus, porque amanhã pode ser tarde. Eu repito, eu não estou dizendo que os filhos desviados são culpa dos pais. Não, eu não posso afirmar isso, eu não conheço tua história. Mas eu posso afirmar que muita coisa que você poderia ter feito, você não fez. Muita coisa que eu como mãe poderia ter feito em relação às minhas filhas, eu não fiz. Mas eu não posso me culpar, eu posso hoje levantar a minha cabeça e dizer, a partir de hoje vai ser diferente, eu vou tomar algumas atitudes. Porque a minha família é bênção do Senhor. E é a segunda prioridade da minha vida. A primeira, nessa escala de valores, é Deus. Segundo, é a minha família. Tem muita gente que coloca o trabalho em primeiro lugar. Coloca o trabalho acima de Deus. Coloca a família acima de Deus. Coloca a obra de Deus acima da família. Então você precisa entender. É Deus, é a família. Segundo, família. Terceiro, é o seu trabalho. Talvez você diga, como assim, Clarissa? Até na frente da obra de Deus? Sim. Porque você precisa cuidar da sua família. Se é o teu trabalho, você cuida da sua família? Não. E o trabalho está totalmente ligado a isso. Lembra que eu li aqui, que a Bíblia diz que se você não cuida bem da sua família, você está sendo pior que o descrente? Pior que o ímpio? Pior do que aquele que não crê? Está falando aqui sobre o sustento material, sobre provisão das necessidades. O trabalho é uma ordem bíblica. Lembra lá que o Senhor disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o trabalho é o meio do homem sustentar a sua casa. Deve estar em terceiro lugar, Deus, família, trabalho. E em quarto lugar, é a obra de Deus. A igreja fica em quarto lugar aqui nessa sequência, viu? Talvez você diga assim, mas então eu posso desprezar a igreja agora. Tá vendo que a igreja não é tão importante? Não. Ela só não pode estar na frente da sua família, nem na frente de Deus, muito menos, obviamente. Quantas mulheres aí que eu conheço? Conheço muitas. Muitas mesmo, que abandonam o marido em casa para estar na igreja. Tá correto isso? Não tá. Isso não é espiritualidade. Isso é desconhecimento da palavra. Deixa o marido em casa, sem provisão. Deixa os filhos em casa. Tô falando se você faz isso uma vez da semana em concordância com seu marido ou mais, não sei. Se é feito em concordância, se dá para você fazer com sabedoria. Faça. Eu não quero colocar regras aqui. Eu estou apenas dizendo que eu conheço mulheres que passam 3 dias da semana na igreja. É tanto ciclo de oração, ora tanto e vigia tão pouco. E os filhos estão lá, passando o dia na frente de uma televisão.
O marido tá lá abandonado com fome em casa. Você vai para a igreja? Vai. Precisa ir? Óbvio que precisa ir. Mas faça equilibradamente. Não pule aqui as etapas de prioridades. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Se nós dermos o valor devido a cada uma dessas atividades aqui, colocando o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar, nós vamos resolver um tanto de problemas na nossa vida. Primeiramente é Deus. Segundo, família. Terceiro, trabalho. E quarto, a obra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E se tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.